Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e de nosso Pai, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em nós, nos conduzindo sempre no caminho da verdade, sendo guiados por sua luz maravilhosa. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar aqui prosseguimento à nossa lição bíblica diária, que nós começamos ontem, no domingo. Vamos aqui recapitular rapidamente o que a gente viu ontem, nas duas perguntas que nós vimos ontem do domingo, quando o Senhor fala, os povos das nações distantes, mandando que elas se calem e escutem, o que ele tem a dizer, para que elas possam renovar suas forças e venham prontos para a sala do debate, para defender a sua causa, e o Senhor vai resolver a querela, quem tem razão ou não, não é? Então, quem é que tem razão? É o Senhor com a sua verdade ou as nações que escolheram seus caminhos distantes do Senhor? Quem tem razão? Então, por isso que ele faz essa convocação aí no início do capítulo 41. E do versículo 2 ao 4, nós vimos ontem que o Senhor faz uma pergunta, Quem foi que trouxe do Oriente esse rei que sempre sai vitorioso, Na verdade, eu entendo que esse rei que sempre saía vitorioso, neste tempo, no tempo aqui de Isaías, quando Isaías está falando aqui, que Nabucodonosor não tinha vindo ainda, porque Nabucodonosor vem nos dias de Manassés. E Manassés é aquele que mata Isaías, e aqui nesse momento Isaías está vivo. Não é claro que Nabucodonosor não veio ainda ser o grande conquistador de todas as nações em redor, inclusive o grande conquistador de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Embora que outras pessoas também apontem esse texto aqui para Ciro. Ciro, aquele que vem anos depois para tomar o império de Nabucodonosor e estabelecer o império Medo-Persa, Porque no capítulo 45 de Isaías, o Senhor chama Ciro de o meu ungido. Algumas pessoas atribuem esse texto aqui a Ciro, Que pode ser também a Ciro. Eu enxergo mais Nabucodonosor, deixar isso claro, Até porque eu comentei ontem que provavelmente seria Nabucodonosor, mas tem também essa outra linha de raciocínio, Que é interessante, porque Nabucodonosor também é vitorioso e derrota as nações, Pois bem, então aquele diz com sua espada e suas flechas faz todo mundo virar pó, Nabucodonosor fez exatamente isso. Mas embora que quando o Senhor está dizendo que tudo está no seu controle, essa linguagem tipológica, ela se aplica de maneira mais poderosa a Cristo. Foi o que nós comentamos ontem, O fato é que o Senhor está dizendo que todos os conquistadores que se levantam no mundo e conquistam tudo com grande poder, com grande revolução, como Alexandre o Grande, por exemplo, essas pessoas só se levantam porque Deus permite que eles se levantem. O controle de tudo está nas mãos do Senhor, e ele diz aqui claramente que ele planejou tudo desde o princípio, antes de tudo, ele já sabe o fim, todas as coisas. Pois bem, continuando a essa revelação dada ao povo através de Isaías, vamos para a terceira pergunta, que diz assim: o que as nações viram e que mensagem há contra os fazedores, de imagens de adoração, imagem de esculturas para adorar? Que mensagem? O versículo agora é o 5 e o 7, diz assim: as nações distantes, algumas versões falam ilhas, ilha distante, as nações distantes viram o que aconteceu e todos os povos tremeram de medo. Então se juntaram e vieram. Vieram por quê? No texto anterior ele diz, que ele convocou todas as nações para que venham no seu tribunal, para ver quem tem razão, venham caladinhos para escutar, não é isso? O verso anterior diz isso. Então ele está dizendo que esses povos mais distantes vieram, os gentios, Os que fazem imagens se ajudam uns aos outros. Cada um procura animar o seu companheiro. O escultor anima o ourives, aquele que bate o ferro com o martelo, elogia o que solda o ídolo, e diz:
Que trabalho bem feito! E com pregos fixam as imagens no lugar para que não caia. Veja que aqui, nesse contexto aqui, quando o texto fala que os povos, né, distantes, ou em algumas outras versões fala as ilhas, né, distantes, os povos mais distantes, vieram atendendo o convite do Senhor dos confins da terra, mostrando claramente que o Senhor, que a sua palavra, que a sua mensagem atingir todos os cantos deste planeta, né? E aí essa expressão ilhas ou confins da terra representam esses povos mais distantes, indicando que toda a humanidade iria perceber os atos poderosos de Deus, a sua soberania, o seu controle sobre todas as coisas, né? Isso seria evidenciado. E muitos, mesmo, não apenas o povo de Israel, mas pessoas de todas as nações, todas as etnias. Vejam hoje, né? Hoje, quem conhece a Bíblia? Quem conhece o Deus da Bíblia? Não são apenas os judeus, mas povos da África, povos da Europa, povos da Ásia, da América do Sul, indígenas, né? Os povos bárbaros, que a Bíblia chama, né? Esses povos que não eram nem civilizados, muita gente chegou a esse conhecimento. Veja o que estava previsto lá em Isaías, como Deus é poderoso e como se cumpriu a sua palavra, né? Está diante dos nossos olhos isso. E muitos de nós somos parte desta profecia, porque nós somos desse povo distante, que não, né? Que não eram judeus, eram gentios e tal. E na outra parte do texto, quando ele diz que um artesão, um ourives, né? Um fazedor de imagem ajuda outro, né? Ajuda outro, né? Dizendo assim, muito bem, o seu trabalho está muito bem feito, né? Claro que aqui é uma ironia, né? Os povos tentam ali fortalecer um ao outro na sua idolatria, na sua adoração vã. Eles tentam fazer isso porque o texto está revelando que a confiança nele está baseado nos recursos humanos e não em Deus. Veja bem que mensagem o Senhor está passando aqui, né? Ele diz ainda assim, ó, o artífice, o homem que trabalha, né, fazendo esses imagens de escultura, ele anima um ao outro, quando soldava ali as suas imagens, polia, né, e pregava com prego as imagens para que ela não caia, que ela não caísse em algum lugar. E aqui nós temos uma contradição terrível, porque em Isaías 41:10, a Bíblia diz que Deus é quem sustenta seu povo. No caso dos ídolos, os ídolos é que são sustentados pelos homens que o fazem. Olha que contraste. E aqui o Senhor chama justamente esse povo todo à razão. Ele está exaltando aqui, nesse contexto todo, a sua soberania, né? O medo do povo que, sem fé, leva eles a uma falsa segurança, né? A idolatria é fruto da autossuficiência humana, o sujeito acha que não precisa mais de Deus, então a idolatria é fruto disso, né? E um outro ensinamento que nós tiramos daqui é que existe um contraste terrível entre o Deus vivo e os ídolos. Os ídolos nada podem fazer, e Deus está sobre o controle de todas as coisas, estão debaixo dos seus pés e sob o controle das suas mãos. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta. A quarta pergunta da nossa lição, que diz assim: o que o Senhor revela ao povo de Israel sobre sua escolha? O que ele fez e por que fez assim? O versículo 8 e o 9 diz assim: o Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são os meus servos. Eu os escolhi e nunca os rejeitei. Meus amados, que mudança de direção, né? O texto agora, porque o texto estava falando
de nações mais distantes, que Deus chama para um conselho ou para um tribunal, para uma sala da discussão, da razão, aonde ele vai resolver essa questão, vai apresentar aqueles que estão dispostos a ouvir, se calar para ouvir, né, as suas provas e as suas evidências, né, sobre a sua majestade, sobre o seu poder, tirar as escamas dos olhos das nações que estão envolvidas em idolatria, perdendo tempo, né, com ídolos. E então agora ele muda completamente de direção, ele deixa as outras nações e agora se volta para Israel numa linguagem muito profunda de eleição, falando de eleição. Mas ele diz uma coisa importante nesse texto, é que Israel, assim como esses povos que vieram distantes, Israel também veio distante. Israel não poderia se julgar melhor do que as outras nações, porque Israel também veio desse mesmo lugar. Israel veio do Oriente também, do mesmo lugar que veio Nabucodonosor, né? É um pouco mais perto de onde veio Ciro, mas da mesma direção, do Oriente. Israel veio de lá. Abraão, quando foi chamado de dos caldeus. Caldeus, o povo caldeu é o povo babilônico. Caldeus e babilônico é a mesma coisa, é a mesma região, né? Então, veja bem, Abraão morava em Ur dos caldeus. Abraão, entre aspas, era um homem da Babilônia. Era um gentil, né? Se for aplicar a Babilônia na linguagem mais recente, Abraão saiu de lá, da terra dos gentios. E o Senhor arrancou ele de lá para o eleger, o chamou para um propósito e o elegeu como seu povo, fez com ele uma aliança e tal, né? E agora Deus chama o povo dessa mesma região, não somente um rei dessa região, né? Um rei dessa região, porque Jesus, entre aspas, também vem de um descendente dessa região, porque é descendente de Abraão, de Isaac, Jacó, Davi, né? Jesus de Judá. Então, Jesus vem dessa... a origem dos seus antepassados é de lá também. O rei que vem do Oriente também vem de lá. Não é? Olha que coisa interessante. Pois bem, e aí nós lemos aqui claramente que o Senhor está falando dessa eleição. E o foco, né, agora deixa de ser o medo dos povos e passa a ser agora a segurança daqueles que pertencem ao Senhor, no caso aqui, Israel espiritual e todos aqueles que realmente obedecem ao Senhor. O israelita que não obedeceu ao Senhor não é povo do Senhor. Se não obedece, não é. Ele não é povo do Senhor por causa da sua etnia, do seu tipo sanguíneo, do seu genes, do seu DNA abrâmico. Não. Filho de Deus, israelita, Israel mesmo, filho de Israel, são os que obedecem o que Deus manda fazer. O DNA é insuficiente para isso. Então, quando, né, ele chama Israel de meu servo, né, que escolheu, né, como descendente de Abraão, chama Abraão meu amigo, olha que texto forte, né? Deus reafirma a identidade, né, do seu povo, né, por meio de três, né, títulos importantes. Ele chama aí de seu servo, né, seu servo Israel. Né, ele fala assim, a quem escolhi, olha só, e descendência de Abraão, meu amigo. Então veja que o Senhor está dizendo assim, olha, eu empenhei a minha palavra lá atrás com Abraão. E como eu não volto atrás na minha palavra, por amor ao meu nome, a minha palavra, a minha reputação, vocês continuam sendo meu povo. Agora, o meu povo chamado e escolhido para me levar o meu nome às nações. Mas se vocês não obedecerem aos meus mandamentos, vocês não serão meu povo. Então, ele deixa bem claro aí, né? Ele disse bem claro, né? Vocês, tu, ele fala bem claro, tu, você, Abraão e todo mundo descendente dele. Eu tomei vocês das extremidades da terra, de onde eu estou chamando esse povo todinho agora, de novo, né? E eu disse bem claro, você é meu servo, eu escolhi você, não te rejeitei. Olha só, a quem Deus escolheu, ele não rejeita.
Ele, nos textos anteriores, ele deixa bem claro que ele rejeitou Jerusalém como cidade, rejeitou o povo como etnia, mas não rejeitou o israelita espiritual como Daniel, como Misael, Ananias e Azarias, como José, como Moisés, como Elias, como Davi, como todos os homens que eram não só israelita no sangue, no DNA, mas eram israelita no espírito, aquele Israel que lutou com o anjo lá e prevaleceu, né? Era Israel no espírito. Olha que coisa linda. Então, o que o Senhor está dizendo aqui a quem ele escolheu, esse que ele não rejeitou, ele está falando deste homem espiritual. E todo aquele que Deus chama do Oriente, que hoje que é de uma outra etnia, que não é descendente direto de Abraão, né? De outra etnia, que chama, ele pode ser feito filho de Abraão pela fé. E esse, o Senhor vai dizer a mesma coisa para ele: eu te escolhi e não te rejeitei. Esta palavra não é exclusivamente para um DNA, para um sangue, para uma etnia. E aqui nós tiramos novamente, mas vários ensinamentos importantes desse texto, né? A primeira é que a identidade do povo de Deus, ela não é construída pelo DNA humano, porque é descendente de um nome de um homem, não. Essa identidade ela é construída por causa da eleição divina. Deus é quem elege, Deus é quem escolhe. Isso não depende de consanguinidade, não depende disso, não. O segundo ensinamento que nós podemos tirar daqui é que Deus ele vai permanecer fiel à sua aliança até o fim. Ele não tem essa coisa assim de mudar a palavra que ele colocou na aliança, né? No pacto que ele fez com Abraão e renovado ao longo dos tempos com Isaac, com Jacó, com José, com Davi, né? Com Daniel, né? Com os profetas, com João Batista, com Jesus, com os apóstolos e conosco hoje. Ele não muda. Deus, ele é um Deus de renovação de aliança e não de quebra de aliança. Deus não se permite quebrar uma aliança, né? A outra coisa que nós podemos tirar desse verso também é que toda e qualquer iniciativa para salvar o ser humano, ela parte de Deus, nunca do homem. O homem não tem esse poder, essa iniciativa, né? E por último, sobre a rejeição, ele diz bem claro, a rejeição de Deus não é o destino daqueles que realmente foram escolhidos por Deus no Espírito. Não, não é. O fim dessas pessoas que foram escolhidas por Deus não é a rejeição, mas a salvação.